Olá, hoje o nosso papo é sobre um assunto que, vamos combinar, tá em todo lugar, né? Inteligência artificial. Ela já faz parte da nossa vida, mudando o jeito como a gente trabalha, estuda, cria. A ideia aqui é a gente entender um pouco melhor como navegar nesse mundo novo. E aí já vem aquela pergunta de US$ 1 milhão, né? Inteligência artificial é uma ameaça ou é uma aliada? É engraçado como essa questão divide as pessoas, gera umas discussões bem intensas. Cada um parece que já tem um lado. Então, que tal a gente dar uma olhada nesses dois lados da moeda? Olha só, de um lado tem uma galera que olha para a IA com um pé bem atrás, sabe? Com aquele medo do futuro dos empregos, da criatividade, uma desconfiança enorme. Já do outro lado é um otimismo que parece não ter fim. A galera que acha que a IA é a solução para, basicamente, tudo. E quer saber? Essa divisão toda faz sentido. É super compreensível. Pensa bem, toda vez que surge uma tecnologia muito grande, a história meio que se repete. Tem quem se joga de cabeça sem medo e tem quem prefere ir com mais calma, observar. O importante é a gente tentar entender de onde vêm esses sentimentos. Para essa conversa não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo bem prático que muita gente já está vivendo no dia a dia. Usar a IA para escrever textos. É aqui que a coisa fica bem, mais real, sabe? Os dilemas aparecem de verdade. Beleza. Então, como é que a gente faz essa parceria funcionar do jeito certo? A ideia principal não é trocar o ser humano pela máquina, de jeito nenhum. É usar a IA como uma baita ferramenta de apoio. É uma colaboração, um trabalho em equipe. E para esse time jogar bem, tem um jeito certo de fazer as coisas. E aqui está o pulo do gato. O processo ideal começa com a gente, com o ser humano. Primeiro a pessoa organiza as próprias ideias, bota o pensamento no lugar, define o que quer dizer, qual é a sua visão original. Só depois, com essa base bem firme, é que a IA entra no jogo. Aí sim, ela pode ajudar a refinar o texto, corrigir uma coisinha aqui e ali, sugerir uma palavra melhor, deixar uma frase mais clara, entende? Ela aprimora, mas não cria a ideia do nada. E é por isso que, desse jeito, a pessoa que escreve continua sendo a dona do conteúdo, a responsável por ele. A IA é como se fosse um copiloto, sabe? Dando mais dicas, ajudando no caminho, mas quem está no volante decidindo para onde o carro vai ainda é o ser humano. O problema mesmo começa quando a gente inverte essa ordem. Quando alguém simplesmente joga o trabalho todo para a IA e fala, cria um texto aí para mim. O resultado? Quase sempre fica uma coisa genérica, sem personalidade, sem alma mesmo. Falta aquela visão única, a experiência de vida que só a pessoa tem. Vira um texto que no final das contas não é de ninguém. É por isso que o nosso papel, o papel humano, não dá para substituir. Ler com atenção, revisar tudo, pensar, será que isso aqui está dizendo o que eu realmente quero dizer? Isso é essencial. A tecnologia pode até dar um monte de opções, mas a decisão final, o bom senso, isso ainda é nosso. Mas o mais legal é que a gente está falando de texto, só que a IA vai muito, mas muito além disso. Não é só para responder pergunta em chat, não. O potencial é gigantesco e cresce todo dia. Está abrindo um mundo de possibilidades que estão mudando o que a gente achava que era possível fazer. Pensa só, hoje já tem IA que cria imagens incríveis a partir de uma frase, que ajuda a montar material para estudar, a criar apresentações, que analisa uma montanha de dados em segundos, uma coisa que levaria semanas, e até ajuda quem programa, quem faz design, é tipo um canivete suíço digital que a gente tem na mão. E tudo isso leva a gente de volta para o ponto principal da nossa conversa. A questão não é ser a favor ou contra a IA, é aprender a usar essa ferramenta com consciência. Essa é a virada de chave para fazer essa parceria entre humano e máquina dar certo de verdade. Tá, mas o que é esse uso consciente, na prática? É ver a IA pelo que ela é, uma ferramenta, um apoio, um recurso que pode sim dar um up no nosso trabalho, nos estudos, na criatividade, mas que nunca, nunca mesmo deve tomar o lugar da nossa capacidade de pensar, de raciocinar por conta própria. E essa é a grande mensagem, a ideia que precisa ficar. A tecnologia é incrível para processar dados numa velocidade que a gente nem imagina, mas aquela faísca, a da ideia original, da análise crítica, do pensamento que vai fundo, isso ainda é nosso, isso é humano. Então, no fim das contas, a pergunta que importa não é será que a IA vai roubar o nosso lugar? A verdadeira pergunta é como a gente pode usar essa ferramenta fantástica para ir mais longe, para ampliar o nosso próprio potencial e fazer coisas que até ontem pareciam impossíveis? A resposta para isso é o que vai definir o nosso futuro com a tecnologia.